Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vamos dar continuidade às atividades do nosso simpósio com a mesa número 2, que se chama Fronteiras, Deslocamentos e Subjetividades. Eu queria fazer uma pequena consideração que para a gente pensar, né, o quanto que num evento científico em psicanálise a gente tem uma mesa discutindo os deslocamentos humanos, né, e os efeitos dos deslocamentos nas produções de subjetividade. Então, acho que essa é uma conquista, pelo menos minha e da Meire, né, que somos pesquisadoras e, enfim, atuamos, né, com a temática. Então, quero dizer para vocês da minha alegria de poder compartilhar com vocês aqui um pouco do nosso trabalho, das nossas referências. No caso, a Meire, né? Estou aqui só como função de debatedora nessa mesa. E dizer para vocês, então, também da alegria da gente ter uma das pessoas que para mim, para a Meire, para todas as pessoas que trabalham com migração no Brasil, a gente tem o Leonardo Cavalcante aqui na mesa com a gente, que não é da psicologia, não é da psicanálise, né? Mas que ele é professor aqui da UNB, da sociologia, né? Do Instituto de Ciências Sociais. Eu vou ler aqui o currículo dele, mas Leonardo, ele é o responsável pelo Observatório das Migrações no Brasil, que é uma parceria do laboratório de pesquisa, do trabalho de pesquisa que ele faz na Universidade de Brasília, com o Ministério da Justiça. Então, qualquer dado sobre migração no Brasil é produzido pelo Leonardo. E para que a gente possa trabalhar com migração, a gente precisa dos dados. Então, acho que a gente vem numa discussão desde a mesa de ontem, da conferência da abertura com a Miriam, pensando o que é situar a psicanálise, o trabalho da psicanálise, entendendo os nossos territórios, os contextos, as condições em que a gente pode desenvolver os nossos trabalhos. Tá? Então, eu queria iniciar só dizendo dessa alegria de ter essa mesa nesse simpósio. Vou apresentar os palestrantes. Então, Leonardo Cavalcante é professor associado da Universidade de Brasília, onde coordena o Observatório das Migrações Internacionais, o nosso famoso OBMigra, e atua no Centro de Estudos Avançados em Governo e Administração Pública. Possui trajetória internacional, tendo sido professor na Universidade Autônoma de Barcelona, e realizado pós-doutorado na Universidade de Colômbia e na Universidade de Oxford. Sua atuação acadêmica concentra-se em migrações internacionais e refúgio, com ênfase em ciência de dados, transferência tecnológica e políticas públicas, resultando em ampla produção científica. Na docência, leciona em diferentes níveis e já atuou em instituições de prestígio global, como Harvard, Oxford e Colômbia. E também como palestrante nessa mesa, temos a professora Meire Yoko Okamoto. A professora Meire é doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, professora associada do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Assis, né? Coordenadora da Rede de Atenção ao Migrante Internacional, a RAMIM, vice-coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Unesp. Essa cátedra ela é vinculada ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e é membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicanálise de Casal e Família. Então, é uma alegria ter vocês dois na mesa. Eu só queria fazer uma breve introdução, né, dizendo que hoje a gente vive um mundo que ele está marcado por guerras, desastres naturais, conflitos armados, privação de direitos humanos e violências generalizadas. A gente já vem escutando isso desde ontem, né, com a fala da professora Miriam. A impossibilidade de continuar o curso da vida em certos territórios leva os sujeitos a atravessarem fronteiras. Essas fronteiras são geográficas, mas também são psíquicas.
Esse movimento está atravessado também por uma economia política do poder na geopolítica mundial. Tá? Então, atualmente, só para vocês terem uma ideia, o Leonardo vai trazer esses dados, acredito que mais do Brasil, mas atualmente a gente tem no mundo 281 milhões de pessoas que são consideradas migrantes, né? Ou seja, são pessoas que não vivem mais no mesmo território em que viviam ou habitavam, né, no período da sua vida. E desses, 117 milhões são pessoas deslocadas à força, né? Ou seja, essas pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, seus pertences, seus territórios, suas histórias, suas identidades, enfim, deixaram muitas coisas para trás. Então, essa experiência da migração forçada, do deslocamento forçado, ela é marcada, né, por uma situação constante de perdas, lutos, traumas, ressignificação identitária, né? Então, a gente vê uma série de processos psíquicos que ocorrem no contexto de uma migração forçada. Então, agora eu vou passar a palavra para o Leonardo, para que ele apresente os dados, os números e fale um pouco para a gente desde a área dele, e depois eu passo para a Miriam, que vai retornar à nossa psicologia e psicanálise para pensar esses efeitos. Leonardo, muito obrigada pela tua disponibilidade. Muitíssimo obrigado, Elaine, eu agradeço o convite, né? Aproveito também para saudar aqui a Meire, né, minha companheira de mesa, parabenizar, né, a oportunidade. Eu acho que foi muito interessante, né, que no Congresso de Psicanálise tivesse a pauta do tema dos deslocamentos. Eu acho que isso é motivo de felicitação, porque é um dos temas mais atuais, mais importantes no mundo em movimento, né? Um mundo que, desde o sistema mundo, é um mundo em movimento. Eu queria pedir ao colega para colocar os slides, se for possível. Aí. Bom, eu vou, mais que nada, pensar, né, e a gente está no evento de psicanálise, eu acho que pensar um pouco a historiografia da migração no país para a gente entender onde é que a gente está hoje, por que nós estamos hoje num processo de migração sul-sul, né? Se a gente pensar a migração moderna no Brasil, né, a gente pode entender, né, que ela vai se dar junto com a modernidade, né, ou seja, que o Brasil vai começar a ter os fluxos migratórios no país, né, na formação, diferentemente dos povos transplantados, que a gente não confunde com migração, né, aí eram povos escravizados, transplantados, ou tinha alguma outra movimentação antes do processo colonial, mas era muito limitada. Então, a gente vai ter um processo maior de mobilização junto com a modernidade, né? E o que David Harvey vai falar a partir do processo da modernidade, né? E aí, desde a origem dos processos colonizadores, em que a gente virou um sistema mundo, né? O mundo ficou mais parecido ao que a gente conhece hoje, né? Antes era mais separados, né? Agora a gente vai ter um sistema mundo a partir da velocidade, simultaneidade, sobretudo o que David Harvey vai falar da compressão do tempo e do espaço, né? Então, o Brasil e a América Latina vai ter um papel fundamental nessa compreensão do tempo e do espaço, né? Aí a gente pode dividir em diferentes períodos, né, dessa expansão colonial, o período industrial, onde a gente teve assim, a maior presença de pessoas de outros países no Brasil, vai ter um período de migração limitada e logo o período atual, que a gente poderia pensar num período pós-industrial, né? Então, como é que o Brasil, né, do ponto de vista de constituição do Estado, organizou as políticas e a organização dessas pessoas que se deslocavam entre fronteiras e chegavam aqui no nosso país, né? Então a gente pode pensar analiticamente que seria a partir de uma tríade que é da abertura, controle e seletividade. Então essa foi a política que o Brasil adotou no período da migração moderna no país, né? Abria, controlava e selecionava. E produzia os desejados e os
indesejados, né? Os desejados seriam, evidentemente, aqueles vindo da Europa, né, que estava associado à modernidade, ao trabalho, ou seja, esses eram os desejados, e logo havia uma série de pessoas que eram indesejados para o Estado brasileiro, né? Então a gente ia ter os chineses que estavam associados à cultura do ópio, os doentes físicos e mentais, tudo que era subversivo, anarquistas, esses eram os indesejados, alguém que tinha alguma transgressão jurídica, né? Prostitutas, ou seja, o Brasil definia quem entrava e quem saía a partir de controles muito rígidos, né? Isso não aconteceu não só no Brasil, mas em toda a região da América do Sul. Foi marcada também por essa tríade: abria, controlava e selecionava, colocando os desejados e os indesejados, né? E se a gente pode pensar do ponto de vista de uma organização e sistematização do conhecimento de como o Estado brasileiro construiu suas opções de escolha de política migratória, a gente pode colocar que nos séculos XIX e XX, né, que foi o maior, sobretudo no final do século XIX, princípios do século XX, onde teve o maior fluxo de imigrantes, a partir de dois grandes princípios. Um princípio biológico, ou seja, brancos, era a ideia do branqueamento, então eram as pessoas que teriam que ser branqueadas para chegar, porque o Brasil na época estava muito preocupado com a sua constituição fenotípica, porque era o país fora da África que tinha mais negros, então o país estava muito preocupado com isso, e era a ideia também, era um contexto no século XX das ideias eugenistas. O Brasil celebra um congresso eugenista no país, ou seja, a ideia era branquear o país. Então esse era um princípio de escolha muito claro. Isso vai se fazer presente nos decretos, tem um decreto legislativo da época que dizia: todos são bem-vindos ao Brasil, exceto os negros da África e indígenas da Ásia. Esse só com autorização do Congresso Nacional. Então era assim que era organizado, esse era um primeiro princípio, e outro princípio era o princípio sociológico, que era o princípio da assimilação. Viram que o Brasil estava se constituindo como Estado, então ele queria brasileirar os migrantes, né, que chegassem e se constituir como Estado. De fato, esse final da década do século XIX e princípio do século XX foram, digamos, os maiores fluxos de imigrantes que a gente teve no país e chegavam a ter equivalente a 10% da população, visto que o Brasil é uma população muito mais reduzida, né? Então era intenso fluxo, né? A gente vai observar isso em diferentes paisagens regionais, né? No sul e sudeste isso ganhou com mais força, porque teve um princípio também de ampliação e ocupação do território, né? De modo que nessa tríade, né? Abertura, controle e seletividade, era que o Brasil fez as suas escolhas para os países. Quem foram os primeiros fluxos, né? Foram as pessoas do norte da Europa, saindo do êxodo rural, os alemães, aí dá o nome Nova Friburgo, né? Ou seja, a primeira colônia no Rio de Janeiro. Chegaram os alemães, as pessoas da Suíça também, mas eles representavam uma grande questão para o Estado brasileiro na época. Eles falavam uma língua muito diferente do português, e eram protestantes. Naquela época, a igreja não era separada do Estado. Então, eles eram protestantes. Então, tinha muita dificuldade de integração dentro do projeto daquela característica sociológica. Eles cumpriam a característica biológica, eram brancos, mas sociologicamente era de difícil integração. E, pouco a pouco, o Brasil foi escolhendo os seus desejados, e os desejados foram as pessoas do sul da Europa. Esses constituíam uma equação perfeita: portugueses, italianos e espanhóis. Ou seja, eram católicos, fervorosos, falavam uma língua muito próxima do português, que era difícil fazer o passo
para o português, e aí o Brasil escolheu aí os seus preferidos, né? Nessa equação, no princípio biológico e no princípio sociológico. Isso se constituiu durante o século XIX, o século XX também. A partir, depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai mudar radicalmente, porque o fluxo vai ficar limitado para o Brasil, né? O Brasil vai começar a ter o regime de exceção, então esse fluxo migratório já vai ser visto com desconfiança, né? Porque por trás desse fluxo podem estar vindo comunistas, podem estar vindo pessoas subversivas, e também o mundo vai se concentrando o fluxo migratório na Europa pós-guerra, né? Então, ou seja, as pessoas que saíam, que vinham, a pessoa do sul da Europa para o Brasil, começam a ir para a Alemanha, para a Suíça, para trabalhar com o recurso do Plano Marshall, trabalhar na Europa pós-guerra. Então, os fluxos se limitam, não é que acaba, mas a gente vai vendo somente migração fronteiriça, bolivianos em São Paulo, alguns paraguaios, mas migração por fronteira. E tem uma grande virada na constituição do pensamento migratório no Brasil, que é no final do século XX. Como eu falei, as migrações se estancam no país e começa a ter um processo novo na história do Brasil, que é a diáspora dos nossos conterrâneos para outros países, majoritariamente para os Estados Unidos, Europa, logo depois, e o Japão, os descendentes dos japoneses, né? A Meire conhece bem essa história, os chamados decassegues, que vão ocupar os espaços públicos também do Japão. Então, o Brasil ele passa a entrar nessa rota. Veja também, pensando aqui, fazendo um diálogo com suas palavras, seu belíssimo texto no início da mesa, Elaine, e o mundo ele vai passando por uns momentos de deslocamento, mas esses deslocamentos estão muito vinculados a questões geopolíticas. E vejam que coincidência, esses discursos anti-imigrante, né, esses discursos de ódio, né, que talvez a psicanálise possa explicar muito desses discursos, né, desse outro, que é a pessoa que é quase extemporâneo, que isso como é representado, se a gente observar como é representado os migrantes no norte global, é quase como pessoas extemporâneas, atrasadas, que pertencem a outra época, educáveis, né? Daí tanto projeto de integração para educar, para formar esses imigrantes. Mas veja que todo esse discurso anti-imigrante, esse discurso do ódio para o imigrante, coincide na história moderna da migração, como eu apresentei aqui, na primeira vez que as pessoas do sul global, e quando eu falo sul global, não estou falando do hemisfério, só questão geográfica, mas uma questão geopolítica, visto que a Austrália está no sul global, mas politicamente ela pertence ao norte global. É a primeira vez na história modernas das migrações que são as pessoas do sul global que ocupam os lugares centrais do norte global. São os indígenas bolivianos e equatorianos que ocupam os espaços públicos de Madrid e Barcelona, são os magrebinos que ocupam o espaço público de Paris e Lyon, são os bengalis que ocupam os espaços públicos de Londres, são os mexicanos que ocupam os espaços públicos da Califórnia, de Nova York. Vejam que isso não existia na história moderna da migração. São as pessoas que a Verena Stalker chama que tem a estrangeiria pintada na cara. São os indígenas do sul global, são os negros, são os árabes. O processo era inverso, seja por colonialidade, seja por processo de expansão industrial, eram sempre pessoas do norte global que ocupavam o sul global. Esse movimento vai se inverter no final do século XX. São as pessoas do sul global que vão ocupar os espaços públicos do norte global. E aí coincide uma série de discursos anti-imigração, né? Parece que era fácil quando você ia lá no sul global, mas agora as pessoas do sul que estão dividindo a praça pública com você, o hospital, estão dividindo a escola com seus filhos, então isso causou um estranhamento no norte global, e isso é motivo que define eleição nos países do norte global, né? A Kátia está aqui, ela viu recentemente a eleição, quando foi o Macron e a Marine Le Pen, né? Era
o tempo todo era um bloco dedicado à migração. Né? Todo o tema ocupa e divide e faz com que se ganhe eleição. Né? Então, isso é uma nova dinâmica, né? E aí a gente vai ter, a partir de 2007, 2008, o que a gente pode chamar da situação atual. A migração com a pós-crise financeira de 2008, que começa nos Estados Unidos, mas afeta os eixos de deslocamento da Europa e do Japão, né, tem impactos econômicos, isso vai alterar os eixos de deslocamento, as migrações vão ser cada vez mais sul-sul, porque as barreiras do norte são cada vez mais duras, mais difíceis. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, para o imigrante chegar nos Estados Unidos da América do Sul, custava em torno de $2.000 entrando pela fronteira. Hoje já está na faixa dos 20, 30 mil dólares. Ficou muito mais caro, muito mais arriscado, muito mais difícil. Então, ao contrário do que se pensa, as migrações se dão sul-sul. Não é sul-norte. Por mais que esse discurso esteja no norte global, onde tem mais imigrantes são nos países do sul global. Isso vai acontecer a partir da crise econômica de 2008, isso vai mudar radicalmente com a questão da crise econômica. Os primeiros a serem, digamos, expulsos do mercado de trabalho vão ser os migrantes, né? A migração ela vai ficar cada vez mais reduzida aos serviços e aos trabalhos de reprodução social, né? Aí é uma migração feminina, daí o incremento das mulheres nos fluxos migratórios, todo o trabalho que tem a ver com a reprodução social, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar da casa. E o Beck vai dizer, é por isso que as mulheres europeias e americanas vão para o mercado de trabalho assalariado, para o trabalho produtivo, porque ele coloca que as migrantes são as apaziguadoras dos conflitos de gênero, não é que desapareceu, mas elas fizeram apaziguar os conflitos de gênero, né? E a partir daí as migrações vão se reduzindo no norte global, a demanda, e elas vão ganhando sul-sul. E aí, a partir de 2010, aqui no Brasil, a gente vai inaugurar esse movimento, que são as migrações sul-sul. Se até 2012 a principal comunidade no Brasil eram os portugueses, né, aqui no Brasil, enquanto eram as pessoas do norte global, a partir desse ano a gente vai ter uma grande novidade no nosso país, que são os haitianos. Eles, por causa do terremoto, eles vão ocupar essa primeira colocação no número de imigrantes no país. E onde eles vão ocupar? No sul e sudeste do país. Vejam que é uma opção, veja que como é uma coisa que eu acho que aí talvez só Freud explique, né, Elaine? Porque como é possível que o Brasil faz uma opção radical pelo princípio biológico, pelo branqueamento, e vai no sul do país, e você vai ver essa política, né? Vai no interior de São Paulo, e você vai ver essa política nas ruas, nas praças, nas escolas, né? E vejam, quem vai vir são os haitianos, e que 98% da população haitiana é negra. Então, é os haitianos que vão ocupar esses espaços, eles vão debancar, derrubar os portugueses na primeira colocação, logo virão africanos também, bengalis, ou seja, pessoas do sul global, vão ocupar a paisagem migratória no Brasil, né? Era uma época no início da década passada, né, que o Brasil estava na moda, né, dos BRICS, das Olimpíadas, Mundial de Futebol, o dólar quase 1 por 2, né? Então, o Brasil ficou muito atrativo como um país do sul global, para ficar tanto esse aspecto de imigração, mas também de trânsito, para ficar um tempo aqui, conseguir o dinheiro e ir para o norte global. A partir de 2015, a gente vai observar nessa dinâmica os venezuelanos, pouco a pouco eles vão se incrementando. O Brasil tem uma das maiores operações de fronteira, que é a Operação Acolhida, em Roraima, né, onde montam uma Operação Acolhida, e aí o Brasil vai se constituindo como as primeiras colocações do número de imigrantes são as pessoas do sul global, sendo venezuelanos em primeiro lugar, aí vem haitianos, colombianos, bolivianos, ou seja, as pessoas, sobretudo da América Latina, mas que não são reduzidas a países de fronteira, né? Então o Brasil vai observando essa característica, né? Então a gente vai vendo como o Brasil vai dialogando, vivendo esse momento mais complexo que começa em 2010,
2008, né? A gente vai tendo aí no grupo de imigração altamente qualificada pelas multinacionais que se instalam aqui, né? A gente tem o Golden Visa. No Brasil já tem o Golden Visa, que você compra uma casa e dá direito à residência, e mais na frente é a nacionalidade, né? Então a gente tem migração por aposentadoria também, tem vistos específicos, e aí vai ter refúgio, asilo, né? E todo tipo de migração, ou seja, essa migração que era muito organizada, né, com 2 princípios, ela vira muito mais complexa, multifacetada e dinâmica, e que vai mudando constantemente, com uma presença importante das pessoas do sul global, onde antes, e aí, Elaine, lá no Paraná é bem forte isso, né, tá, os haitianos, os venezuelanos, e se a gente pegar 100 anos atrás, iam ser os italianos, os portugueses, etc. Veja que a mudança é uma mudança do sul, do norte para o sul global, né? Então a gente vai vendo, o Brasil está vivendo um momento onde a gente, se a gente pensar a política migratória, a gente divide analiticamente em 2, que é a política de fluxo, né? Quem entra, quem sai, quem concede visto. Então a gente vai ver que essas políticas de fluxos, elas estão em crise, né, cada vez mais, às vezes alguma política regionalizada vai ter, mas todos aqueles acordos que existiam antes de migração temporal, né, os mexicanos que passavam um tempo nos Estados Unidos e trabalhavam e voltavam, cada vez mais isso é reduzido, né, e a migração, o grande desejo dos países é somente pelo qualificado, né, essa migração qualificada, e agora com inteligência artificial, informática, esses são os desejados atuais, mas não tem uma política clara como existia antes, né? Por exemplo, nas políticas, uma vez que as pessoas estão dentro do país, existia uma guerra sem quartéis, quem tinha a melhor política. O modelo assimilacionista francês, né? Quer dizer, ou seja, a gente não vai, ou o modelo multiculturalista dos países do norte da Europa, né? O modelo assimilacionista francês, a gente não vai pagar uma escola na sua língua original, não vai ter assento no arco parlamentar por ser de origem imigrante, ou seja, você chegou aqui, você vai ser francês, tem que aprender a língua, tem que se assimilar e vai ser francês. Esse era o modelo definido pela França, era o grande modelo, era o modelo assimilacionista que o Brasil trabalhou com esse modelo também na sua política. E tinha logo um modelo multicultural dos países. Não, você é marroquino e está aqui na Holanda, você pode ter sua escola na sua língua, a gente vai financiar essa escola, o Estado tem que financiar isso. Você pode pertencer aos 2 países sem nenhum problema. E se você constitui uma maioria, a gente tem que reservar assentos no arco parlamentar para você ter representação política, no médico também, etc. Esses 2 modelos entraram em crise. O modelo francês entrou em crise em 2005, quem não se lembra, né, nas periferias de Paris, estavam sendo queimados o que tinha de mais sagrado para a República Francesa, aquelas escolas, as creches, né, e quem estavam fazendo isso não eram imigrantes, eram franceses, mas que eram franceses que tinham a estrangeiria pintada na cara. Uma coisa é se chamar Jean-Michel, ser branco de olhos azuis. Outra coisa é se chamar Mohamed e ter aspecto árabe na França. É completamente diferente. Então eram eles que, os avós tinham partido para a França e eles já não viviam mais, não tinham nenhum contato com o país de origem, e pelo modelo assimilacionista eles eram franceses, não tinham nem outro passaporte, né? E no modelo multiculturalista, eu acho que as bombas, no 7 de julho também de 2005, 2 dias depois do Reino Unido ganhar o direito de sediar as Olimpíadas com discurso multicultural. Todo mundo aqui pode ser do seu país, a gente tem várias culturas ao mesmo tempo, e que teve até o infortúnio, né, de um brasileiro, Jean Charles de Menezes, ser confundido com um terrorista, mas quem colocou aquelas bombas não eram imigrantes, eram também ingleses, cujo modelo de integração falhou. Ou seja, esse novo momento da história, né, antes era muito claro, tinha os princípios muito claros, agora é um momento de crise. E essa migração sul-sul, é tanto que o Brasil tem uma nova lei desde 2017, mas ainda não conseguiu implementar sua política. Mas não é só o Brasil,
são os países que têm crise, né? A única crise, parece que o discurso, em vez de ter uma política clara, ficou um discurso simplista, né? Esses são os inimigos, são os bodes expiatórios, etc. A gente ficou carente de sentido. Essas guerras sem quartéis acabou. Na França não se pensa mais nesse modelo assimilacionista, nem nos países anglo-saxões também não se pensa nisso, de reservar dinheiro para a imigrante ter escola na sua língua, nem nada disso. Então, ou seja, a gente está vivendo um momento de crise de políticas, né? E esse momento que o Brasil recebe as pessoas do Sul Global. A gente conta hoje com aproximadamente 2 milhões de imigrantes aqui no Brasil. Isso não é nada para a população, né? Então, eu acho que não chega nem a 1% da nossa população brasileira, né? Em diferentes países que chega a 10, 15, 20%. Mas esse é o estado da arte que a gente se encontra hoje, né? Que é, digamos, essa dificuldade, né, de fazer políticas de fluxo, políticas de integração e como governar as migrações. A gente está carente e a gente vê que é um fenômeno que vem se incrementando, é uma migração sul-sul, mas o grande desejo imaginário do migrante é ir para o norte, né? Então, os haitianos, por exemplo, eles vêm para o Brasil, mas eles dizem que o Brasil não é um pays blanc. Eles chamam assim, né? É engraçado, porque a migração no Haiti é todo um país que tem uma cultura de emigração. Né? O que é isso, a cultura de emigração? É todo mundo tem alguém que é imigrante em outro país, tem o desejo de emigrar. Você pergunta a um jovem, vai lá fazer trabalho de campo no Haiti, o que é que você quer ser quando crescer, né? Então, em outros países, o pessoal vai dizer, você é engenheiro, médico, no Haiti eu quero sair, quero ter uma oportunidade em outro país. Mas o grande desejo é o pays blanc. Seria os Estados Unidos, a França, o Canadá, que eles consideram que são os países que dão a oportunidade de ter mobilidade social ascendente, né? Diferentemente dos países do sul global. E a gente ficou carente dessa governança, né? O Brasil hoje ele é tanto de imigração quanto de emigração, quanto de trânsito. As pessoas vêm aqui, o país faz fronteira com 10 países da América do Sul, então é muita perenidade para entrar nas fronteiras do Brasil e aí subir para os Estados Unidos. Então a gente também, como a Elaine falou no início, né, aqui no Observatório das Migrações, a gente consegue mapear, né, e isso é um trabalho hercúleo, que nós conseguimos mapear, mesmo com um país com 10 fronteiras, a gente consegue ter dados mensais dos migrantes no país. Né? Desde quando o MRE emite o visto, as pessoas que vêm com visto, se entra pela fronteira, se consegue o refúgio, né? Se solicita refúgio, se registra como migrante. A gente monitora também a questão do mercado de trabalho, né? Os dados da remessa, benefícios sociais. Então, no Observatório das Migrações, a gente consegue, a partir de um acordo de cooperação entre a UNB, a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, o MRE, o Ministério da Justiça e o IBGE, todos os meses os órgãos enviam os dados ao IBGE, o IBGE faz o trabalho de proteção de LGPD, passa para a UNB, e a gente divulga em painéis interativos de dados e também relatórios constantes. Dia 30 nós vamos lançar o relatório anual em relação ao ano passado, então deixo o convite aqui também, será do Ministério da Justiça. Então é isso, é um fluxo de imigrantes cada vez mais intenso, mas que a gente vive uma crise de modelos. E eu queria terminar com essa expressão do grande romancista da Suíça, Max Frisch, né, que quando mudou, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas do sul da Europa, portugueses, espanhóis, né, iam trabalhar na Suíça, e ele criou uma frase que ficou conhecida nos estudos migratórios, que é: queríamos mão de obra e chegaram pessoas que adoram outros deuses, gostam de outras comidas, têm outras cosmovisões de vida, mas eu acho que isso tudo enriquece o social humano, mas é muito difícil porque muitas vezes as políticas são pensadas como mão de obra, igual como os alemães queriam com os turcos, né? Não, mas as pessoas também querem trazer o filho, de repente fica, se apaixona, namora. Eu acho que isso é o terreno da psicanálise para explicar bem
essa diferença, são pessoas que chegam, não vai chegar uma mão de obra, né? Pessoas com desejos, com frustrações, com angústias, mas são pessoas que vão chegar, não vai ser somente mão de obra. Eu acho que isso, gostaria mais uma vez de agradecer, Total Airlines, voltar a saudar a Meire e parabenizar aqui o simpósio por ter a oportunidade de falar de um tema tão atual e tão importante, que eu acho também um desafio para a própria psicanálise pensar nesses deslocamentos. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Bom, obrigada, Leonardo. Sem delongas, eu vou passar a palavra para a professora Meire para agora falar sobre a psicanálise e as migrações. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui, como a Helene já disse, né, tratar deste tema num simpósio de psicanálise. Agradeço a presença do Leonardo, todos esses dados, esse conhecimento que ele compartilhou conosco. E então eu já vou passar em função do horário, tá? Eu vou pedir que se vocês puderem passar os slides. Bom, eu estou trazendo aqui o material de 2 pesquisas, né, com famílias migrantes que foram feitas entrevistas com os pais, e eu utilizei a metodologia de desenho de famílias com histórias, com as crianças, e aí depois, no final, se sobrar tempo, eu falo um pouco da questão da experiência da clínica. Só para destacar, esse trabalho que eu tenho feito faz parte da Ramin, que é uma rede temática de extensão universitária da Unesp, que agrega vários pesquisadores, é multiprofissional, interdisciplinar, e cada um na sua área de conhecimento, então trabalha o tema migratório. Você fez referência aos decassegues, eu voltei do Japão ano passado, de um projeto financiado pela JICA, de uma agência de cooperação internacional do Japão, porque essa população agora de decassegues está envelhecendo. E são novos desafios, né? Um sofrimento identitário gigantesco que existe, justamente porque nós somos descendentes e lá somos brasileiros estrangeiros. Nós somos japoneses aqui e nos tornamos brasileiros lá. Então, as pessoas entram em contato com a identidade brasileira justamente no país da ancestralidade japonesa, e lá tem escolas brasileiras no Japão. Então, os filhos só aprendem o idioma português, o que tem uma série de consequências na inserção social e na questão também da mobilidade social, porque eles só vão conseguir ser trabalhadores pouco qualificados da indústria, etc., e pouco assalariados também, como os pais. Mas é só um adendo. Eu vou trabalhar basicamente uma questão da migração sul-sul aqui, porque é o nosso grande fluxo, né? Então, isso que eu já falei um pouco. Bom, e como eu estudo famílias, então também trago uma ideia, né, de que a migração não atinge apenas o espaço psíquico do intrapsíquico, da psicanálise, né, individual, mas como eu trabalho com as questões de família, então isso atinge todo o tecido intersubjetivo da família como um todo e também o espaço social como um todo, que nós chamamos de transsubjetivo, porque isso traz repercussões no país de origem, porque as pessoas saem, deixam parentes lá, e isso é uma preocupação enorme, né, sobretudo os venezuelanos e os haitianos ficam muito preocupados com a remessa financeira para os parentes que ficaram, com o adoecimento dos familiares que permaneceram nos países. Então, além deles terem que se inserir no mercado de trabalho e sobreviverem aqui, eles ainda ficam muito preocupados com a remessa financeira para os seus parentes. Então, nós consideramos que ocorre com a migração uma desmalhagem vincular, né, que é todo esse processo de perdas, separações e lutos que você tocou na sua fala inicial, Elaine. E aí o trabalho é justamente como remalhar este tecido inter e transsubjetivo num país completamente diferente, atravessados aí por toda a perda de todos os códigos culturais que nos dão pertencimento e o senso identitário, né, de constituição identitária. Então, isso decorre de uma intensa produção de sofrimento psíquico justamente pelas perdas das referências culturais. E as famílias, né, sobretudo as famílias com filhos, e esse tem sido um dado muito interessante, porque como esse principal fluxo agora é do sul global,
As famílias com filhos buscam muito a migração para o Brasil, porque assim que eles chegam no país, eles têm inserção em todas as políticas públicas. Então, eles dizem claramente, olha, lá não tinha saúde, né, lá não tinha acesso à medicação, e aqui eu tenho escola, tenho saúde para os meus filhos, né? Inclusive, eu já vi famílias com 3 filhos com TEA que quiseram cruzar a fronteira para garantir atendimento na saúde e educacional para os filhos. E aí a família, ela precisa se defender dessa desmalhagem que ela vai sofrer, e aí isso vai trazer uma forte repercussão na parentalidade e no significado dos filhos, né, que nós chamamos de segunda geração, nos estudos sobre imigração. Então, é por isso que eu trouxe essa pesquisa, justamente para a gente conseguir olhar as repercussões da migração na segunda geração, que são os filhos. E aí nós temos 2 situações: os filhos que acompanham as famílias, que vêm, migram juntamente com a família, e os filhos que nascem aqui no país, que já são considerados brasileiros, por exemplo. E tem uma diferença porque, por exemplo, no Japão, se você nasce lá, você não é japonês, né? Porque é jus sanguinis, enfim, tem toda uma divisão separada. Bom, o que acontece com os filhos? Os filhos têm os pais vivendo um conflito enorme, né, no que diz respeito à questão da permanência da cultura de origem dentro da família e a necessidade dos filhos de inserção social, sobretudo na vida escolar. Então, essas crianças, esses jovens, esses filhos, vão ter que lidar com uma questão que nós chamamos de dívida simbólica. Até que ponto, e a família também, até que ponto a família aceita a entrada das questões culturais do país de destino e de acolhimento, e até que ponto ela precisa manter a sua cultura de origem para não descaracterizar o grupo familiar, porque o grupo familiar tem uma origem, tem uma cultura, tem um pertencimento e tem a função da transmissão psíquica, que é uma das questões que surge muito nessas famílias. Bom, então, eu voltei para trás. Só para trazer aqui 3 questões que eu estudo muito teoricamente, né? Uma é a questão do estrangeiro, né, que o Bauman cita num dos livros dele, né, que os migrantes são vistos como estrangeiros, como ameaça, como perigosos, e aí se justifica todo um discurso do problema econômico, do problema social que o país vive em função desses estrangeiros que jamais serão vistos como a população local, mesmo que tenha, por exemplo, a mesma descendência, como é o caso do Japão, né? Eu também utilizo um livro do Caes, que ele chama de Diferença Cultural, e nesse livro ele adiciona uma terceira diferença às 2 diferenças propostas pelo Freud, né, que é a diferença de sexos e a diferença geracional. Ele acrescenta a diferença cultural, como sendo uma das diferenças que também organiza e estrutura o psiquismo, e, sobretudo, baseado nas afiliações sociais, e que serve de base para a constituição das referências identitárias e, sobretudo, das alianças inconscientes, que é um conceito que ele também trabalha. E uma das questões mais afetadas nas famílias de imigrantes com filhos é o contrato narcísico, que ele conceitua como sendo uma aliança estruturante, né, que é uma das funções da família. Bom, e um conceito do Freud, que eu acho que é muito interessante, que inclusive serve de base para entender por que os migrantes, né, assustam tanto, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Né, que a partir do momento em que nós nos deparamos com as diferenças, nós conseguimos, então, perceber que tem pessoas que são semelhantes, iguais, mas, sobretudo, tem aquelas que são os diferentes, os inaceitáveis, né, que se soma à ideia do Bauman de os eternos estrangeiros. Bom, e aí, uma das questões, assim, as questões que mais atingem a questão imigratória além da questão dessa ruptura cultural, que traz uma grande experiência traumática, porque aqui não é apenas um trauma no sentido de um conflito psíquico, né? É um trauma que tem, de fato, uma perda de referenciais identitários que são causados pela perda do pertencimento e o do desenraizamento da perda da cultura. E veja, mesmo aqui entre os países, né, do sul global, as diferenças culturais são enormes.
E uma das questões que fica mais evidentes nos relatos é, por exemplo, as questões alimentares, os hábitos alimentares, até a linguagem sexual e erótica, né? Porque existe uma dificuldade enorme, por exemplo, nos códigos, né, sexuais, de encontro, de escolhas amorosas. Inclusive, esse também é um tema de grande preocupação da educação dos pais. Nosso Brasil é muito liberal, enfim, e nós temos que manter os nossos filhos, né, na nossa cultura, respeitando. Então, é uma questão muito presente. E isso afeta toda a questão da constituição identitária, que é aquela questão da negociação psíquica, que as famílias de imigrantes necessariamente precisam fazer o tempo todo, que é essa negociação entre as duas culturas. Né, a cultura de origem que eles carregam. A gente já teve relatos de uma mãe venezuelana que saiu, né, muito correndo do país, mas ela disse que ela se preocupou em pegar o livro que ela foi alfabetizada, que era tipo o Nosso Caminho Suave, na época, porque ela precisava ensinar espanhol para os filhos dela aqui. E ela queria ensinar o espanhol com o livro que ela aprendeu o espanhol. Isso exacerba defesas psíquicas altamente regressivas, justamente pelas ameaças e pelos perigos que as pessoas sentem, né, ao se sentirem tão desenraizadas com essas perdas. Então, isso provoca um sentimento de ameaça, um sentimento de medo, um sentimento, de fato, de estar fora, excluído, marginalizado. E isso não é só defesa, porque isso de fato acontece. Né? Então, o mundo social também, de alguma forma, né, reafirma esses medos e essas ameaças. E a segunda geração, né, ela enfrenta, né, e aí existe até uma certa inversão na assimetria parento-filial, porque muitas vezes os filhos, como vão para a escola, eles têm uma aquisição idiomática muito mais rápida do que os pais. Então, eles ensinam os pais, eles são tradutores da família, né, eles acompanham os pais para serviços, para uma série de coisas, e se sentem também responsáveis, portanto, pela família. Né? E também a questão da dívida simbólica, porque eles também precisam aceitar a necessidade dos pais de manutenção da cultura de origem. Então, esta negociação psíquica vem tanto da parentalidade como também da filiação. Né? Então, toda a família precisa negociar o tempo todo, e isso causa muito sofrimento também. Bom, a pesquisa que eu vou apresentar foi uma pesquisa qualitativa, nós entrevistamos 4 famílias, então uma pesquisa entrevistou apenas os pais e a outra pesquisa aplicou o DFE, que é um procedimento clínico desenvolvido pelo Walter Trinca, que é o desenho de família com histórias nas crianças. Eu estou trazendo uma família que nós denominamos de família Sol, todos os nomes são aqui fictícios, é um casal venezuelano, Rosa e Hector, quem participou da entrevista foi a Rosa, e eles têm 3 filhos, Miguel, de 12, a Ana, de 10, que foi quem participou, né, da aplicação do desenho, e o Manuel, de 4 anos. Eles estão no Brasil há 8 anos. E aí eu trouxe resumidamente como foi essa trajetória migratória, né? Porque essa trajetória migratória começa muito antes de atravessar a fronteira, começa com a decisão do porquê, quando e como vamos migrar. Então, começa a decisão. Eles planejavam inicialmente ir para a Colômbia, por conta de proximidade da família, inclusive, né, da família de origem, porque eles imaginavam que a Colômbia era mais próxima da Venezuela. Mas aí, como eles estavam combinando essa migração entre amigos, os amigos decidiram vir para o Brasil e em 3 dias eles decidiram migrar. Como foi uma decisão muito rápida, veio apenas o marido, inicialmente, que ele chegou primeiro em Boa Vista, e aí a mulher, a esposa Rosa, migrou 1 mês depois. E eles viveram durante 3 meses num quarto de 2 metros quadrados, sem janelas, em 5 pessoas dormindo no colchão, que eram os outros casais de amigos. Bom, isso deixou a família extremamente angustiada, porque os filhos ficaram na Venezuela, e a Rosa migrou porque o Hector estava se queixando muito da dificuldade de emprego, das condições econômicas, então ela migra, né, para reforçar essa questão dos empregos, mas aí deixa os filhos, porque não tinha condições ainda de trazer os filhos.
E aí, após 7 meses, ela retorna sozinha para a Venezuela para buscar os filhos e a mãe dela, que migra juntamente com ela. E aí eles permanecem durante 1 ano e 6 meses em Roraima, e aí pedem, então, para serem interiorizados pelo projeto Acolhida. E aí, então, por fim, eles são direcionados para uma cidade do interior do estado de São Paulo, de médio porte. É onde eles residiam atualmente, quando nós fizemos a pesquisa no ano passado. Então, vocês percebem que tem uma trajetória permeada por inúmeras separações, inúmeras decisões e inúmeros sofrimentos, né? E aí, eu separei aqui algumas questões que apareceram nas entrevistas. Primeira questão é a separação familiar, porque primeiro que a migração foi fracionada, né? Então, ele migra sozinho, depois ela vai buscar os filhos e precisa trazer a mãe, porque ela estava muito preocupada com a mãe, e isso traz todo o impacto. E aí, o motivo da decisão era, sobretudo, a sobrevivência básica. Isso vem muito nos discursos dos venezuelanos e dos haitianos. Ela falava: eu passei fome nesse tempo que o marido veio para cá, como ele tinha muita dificuldade de arranjar um emprego, ele também não tinha muito salário para enviar. Então, ela passou fome durante aqueles 7 meses que ela ficou sozinha, porque tinha momento que eu não conseguiria comer. E você pensar, o que está na comida dos meus filhos? Uma outra coisa que também vem muito nos atendimentos na clínica é a exploração laboral. Eles são extremamente explorados aqui no Brasil, né? Seja em jornadas exaustivas, como também em péssimas condições de remuneração. Muitos não são registrados formalmente, então é uma situação, né, de grande exploração. E aí a fala dela é: muita gente se aproveita da necessidade das personas. Eram 30, 40 reais que pagavam por um dia de limpeza, de faxina na casa. Sem registro e sem direitos trabalhistas. E uma outra característica, nessa clínica também, sempre vem muitas palavras do idioma, né, de origem deles. Então, é necessário toda uma questão de aceitar, né, essa troca idiomática que vem naturalmente durante as falas nas sessões. Existe também toda uma questão do desamparo no Brasil, por quê? E aí, por isso que a migração Venezuela, ela tem uma marca de, eles vêm muito com a família, né, o máximo que eles podem. E aí, eles dizem muito isso. Ela falava, aqui no Brasil eu não tenho ninguém em quem eu posso confiar, porque toda a família ficou lá, por isso que ela trouxe a mãe, inclusive. Né? Mas veja, também quanto mais pessoas você traz, você também tem um desafio maior, que é a questão da sobrevivência econômica. E aí ela dizia: o que se eu ficar doente, meus filhos vão ser cuidados por um familiar. Pode perceber que o discurso é até meio confuso pela questão da barreira linguística, né? Mas a preocupação é: o que nós podemos fazer? Estamos sozinhos, né? Sem uma rede, e muito discurso de violência e de xenofobia. E aí, veja, ela diz, né, de episódios de xenofobia, de se sentir muito desconfortável, de perceber os olhares que a população brasileira tem com relação a eles, e ela também relatou que sofreu violência obstétrica porque o filho mais novo dela nasceu aqui no Brasil. Bom, e aí tem uma questão que eu acho que é muito importante na questão da migração, que, como eu estudo família, né, tem um autor, que é o Alberto Eiger, que trabalha um organizador familiar chamado Eu Familiar. Um dos componentes do eu, assim, são 3 componentes do eu familiar, né? Um deles é o pertencimento, que fica completamente, né, desmalhado, como diz o Bengozi, né? Mas também tem um terceiro componente, que é o ideal do ego familiar, que são os projetos de futuro, os sonhos da família, e que a família toda investe neste ideal, pensando nos ideais de ego mesmo da própria família. Então, a questão do futuro é uma questão muito importante para essas famílias. Por quê? Porque é, de fato, aquilo que mantém a família unida em prol do viemos para cá para melhorarmos de vida. Mas se você analisar bem, o que de fato, né, melhorou de vida, diante de um cenário de grande exploração, né, de trabalhos mal remunerados, tudo bem, lá eles estavam passando fome, de fato. Né, os relatos sobre essas condições de vida na Venezuela são terríveis. Né, mas, ao mesmo tempo, se por um lado eles têm a garantia de uma certa sobrevivência, uma certa estabilidade aqui, tem todo esse cenário de perda
que acompanha essa situação. Então, esse jogo do que vale a pena ou não vale a pena é uma questão muito delicada. Então, a família, ela precisa, para se manter, inclusive, unida e investida, continuar investindo nesse ideal de ego familiar que tem a ver com os ideais de futuro. Então, o que nós percebemos? Que o tempo todo, né, eles ficam a preocupação com a educação dos filhos como prioridade, o fato de que aqui eles têm toda uma política pública que os atende, os filhos têm escola, têm saúde, para tentar manter este ideal de ego, né, investido, né, e vivo, vamos dizer. Bom, aqui eu tenho as histórias das crianças, dá tempo de ler? Acho que dá, né? São 4 histórias, se ficar muito longo, eu vou ler só alguns. Nós pedimos 4 desenhos de famílias, tá? A primeira é uma família qualquer. Dá para enxergar, mais ou menos? Eu quis colocar os 4 para vocês verem os 4 juntos. Então, a Ana desenha e ela conta uma história. Era a mãe, o pai, a filha, o avô e a avó. Eles um dia numa casa amarela e tinham um cachorro, eles gostavam de ir no parque de diversões. Um dia a avó e o avô tiveram que se mudar para outro lugar. A filha, que se chamava Luísa, ficou muito triste porque não queria ir. O pai explicou para ela que eles tinham que se mudar porque a casa estava ficando muito pequena. Então eles se mudaram. Passou uma semana, o avô falou que a avó estava doente e ela ficou triste, mas o pai dela disse: a gente vai ver a sua avó e seu avô em. Bom, aí tem o nome da cidade que eu omiti, né, para não identificar, e foram de carro. Quando chegaram lá, o vovô falou que a vovó ainda estava dormindo e foi ver. Quando terminou de ver a avó dela dormindo, ela perguntou se ele queria conhecer se queria conhecer a cidade. O avô falou: vamos. E foram, conheceram vários lugares que nem conheciam, e fim. O nome do desenho que ela deu é A Grande Família que Nunca Separa, né? E a família passou por muitas separações. O segundo desenho é o que nós chamamos de a família que eles gostariam de ter, que a criança gostaria de ter. E ela conta a seguinte história: era a mãe, o pai, a filha e o filho. E percebam que todos os desenhos têm a família inteira. Eles viviam numa pequena casa com pessoas. A mãe se chamava Beatriz, o pai se chamava Hernan. A filha se chamava Antonella e o filho se chamava Juan. Uma vez a filha foi no supermercado com o irmão mais velho, só que se perderam no caminho. Então falaram: vamos voltar por onde a gente foi. Só que ela não lembrava. Então ela lembrou que o pai dela sempre lembrava: olha para trás para ver se você não se perdeu mesmo. Ela olhou para trás e falou: a gente não está perdido, é só seguir reto, virar e aí vamos para casa. Aproveitaram para ir e voltaram para casa. Quando chegaram em casa, a mãe perguntou: por que demoraram tanto? Ah, a gente se perdeu. Mas a Antonella falou que o papai disse para ela que quando se perder tem que olhar para trás. E viu que a gente não estava perdido. O papai então deu um abraço nos dois por terem aprendido que falar que se perdeu não precisava falar que se perdeu, mas você não havia se perdido porque a Antonella te alertou. Então, vocês dois estão de parabéns. E o nome do desenho é Os Irmãos Sabidos. Ela coloca irmãos mesmo. Aí o terceiro desenho, que é uma família em que alguém não está bem. Era a mãe, o filho pequeno e o pai. A mãe estava cuidando do pai porque ele estava doente. O filho Guilherme estava na casa da avó. Depois do pai sarado, ele voltou. Só que quando o pai voltou, aí ela corrige e fala que foi o filho. O pai ficou de novo doente. Só que teve uma vez que ela falou: vamos para o médico, que disse que estava com uma gripe forte. O pai falou que estava com dor de cabeça e dor de garganta e tomando os remédios, e ele não melhorou muito bem. Depois disso, o pai melhorou e brigou muito com o filho e ficou doente de novo. Aí a pessoa perguntou: quem ficou doente? De novo. Pera lá. Aí ela disse: não, perguntei por que o pai brigou com o filho, mas disse: brigou não. Eu disse: você me disse que o pai brigou com o filho. Ela me responde: não, brincou. É porque eu falei errado mesmo. Aí tem um ato falho aí, né, inclusive. Aí o filho ficou doente e só deu um remédio para ele e melhorou. E aí ela diz, o nome do desenho é O Pai Sempre Fica Doente, porque o pai tinha mesmo um problema de saúde que só conseguiu se resolver aqui no Brasil, depois que eles chegaram no Brasil. E aí,
O quarto desenho é a minha família, que é a família da própria pessoa. Mora eu, o meu pai, a minha mãe e meus irmãos. O nome do meu pai é Hernan, o nome da minha mãe é Beatriz, meu irmãozinho é Juan, minha irmã é Antonella e o meu irmão é Sebastião. E meu nome é Ana. Teve uma vez que eles saíram para tomar sorvete. Quando foram, tinha uma brinquedoteca. Os menores foram, o Juan e a Vitória foram brincar. Mas aí o pai e a mãe esqueceram eles lá. Aí eles estavam entrando no carro e lembraram dos filhos. Daí eles foram para casa, assistiram filme, e aí ela perguntou como terminou essa história. Ela disse que estava tudo bem, que terminou bem e que queria contar essa história só. E aí o nome da família, do desenho é A Família Esquecida. Então, veja, as crianças retratam exatamente, né, todas as questões que permearam os conflitos dessas famílias, todas as separações, todas as perdas, e essa história de olhar para trás, né, o caminho que você não perdeu, né, de olhar para trás. Então, tem muitos elementos simbólicos nos desenhos das crianças, né, que retratam, e os pais muitas vezes diziam assim, não, mas eles não sabiam que a gente estava passando fome, que nós não tínhamos dinheiro para comprar comida. Aí tem criança que só desenha piquenique, comida, cozinha, mas eles não perceberam que estavam passando fome. Então, vejam, as crianças percebem claramente todos os conflitos antes, durante e depois, né, da migração. Bom, algumas questões que nós percebemos a partir dessa pesquisa e também da experiência, primeiro, é a importância do contrato narcísico. O contrato narcísico é importante para qualquer família, porque é um investimento, né, o CAES parte do princípio daquela ideia do narcisismo do Freud, né, de que os pais investem a libido narcísica nos filhos. E aqui ele coloca o contrato narcísico como sendo, então, a aliança estruturante, né, da função parento-filial, ou seja, do investimento dos pais nos filhos. Com relação a famílias migrantes, existe uma necessidade muito intensa nas famílias de manter esse contrato narcísico e, portanto, educarem os filhos na sua cultura de origem, até para que os filhos sejam identificados como filhos daqueles pais, daquela cultura de origem, e para que eles não se percam, vamos dizer assim, em relação à sua família de origem. Né? E a escola no Brasil, no geral, orienta a não falar a língua de origem. Né? Eles exigem que as crianças só falem português. E isso só exacerba este conflito, que já é um conflito para uma família migrante. Né? Porque ela tem necessidade dessa manutenção, até para que os filhos sejam identificados aos pais e vice-versa. Então, é muito comum que eles falam que dentro de casa eles usam a língua de origem. Fora, os filhos vão aprender que fora é o Brasil. Então, aí fora, eles vão falar o português. Eles passam desenhos, programas infantis, músicas para os filhos da cultura de origem. Então, essas crianças, elas têm, de fato, dois contextos culturais completamente distintos e elas precisam negociar isso em relação à sua família, ao mundo social e a elas mesmas. Né? E a questão alimentar, também os hábitos alimentares, né, é um aspecto que envolve uma série de sofrimentos e uma tentativa de reproduzir, né, o tipo de alimento em rituais comemorativos, tem todo um esforço enorme da família na manutenção desses rituais. Nós percebemos, sobretudo nessa migração sul-sul, né, uma supervalorização e idealização do Brasil, porque eles estavam passando por uma situação extremamente difícil, delicada, que colocava, de fato, a manutenção da vida em risco. Então, o Brasil é visto como, né, algo bastante importante do ponto de vista da perspectiva de futuro dessas famílias. Existe todo o impasse com relação a vida escolar dessas crianças, desses filhos, justamente porque a escola no Brasil não entende essa questão da interculturalidade como algo necessária e importante para essas famílias, e isso aumenta muito o sofrimento dessas crianças, e na escola elas são reconhecidas como estrangeiras também, né? Então tem essa questão, e associada à questão do contrato narcísico, a questão da transmissão psíquica. Então, aqui nós temos tanto a necessidade da família, né, em transmitir a sua cultura de origem, que nós chamamos de transmissão psíquica intergeracional,
né, de colocar mesmo os filhos, né, na mesma base cultural identitária da família, como também os contextos migratórios são contextos favoráveis à formação do que nós chamamos de transmissão psíquica transgeracional, que é quando existe um trauma psíquico muito intenso que pode ser não elaborado e que isso pode se repetir de geração em geração, né, em busca de elaboração. Então, nós percebemos que quanto mais sofrida a situação de decisão e os motivos que levaram a decidir, existe uma incidência muito maior desse tipo de herança. Eu vou pular aqui rapidamente. Bom, e aí, o que nós temos aqui? Nós temos essas grandes questões de ruptura e negociação identitária, inúmeras situações de violências visíveis e invisíveis, né, e a importância das políticas de acolhimento, porque a chegada, né, no novo país faz muita diferença. O modo de acolhimento, né, se existe acolhimento ou não, porque isso pode colaborar para que eles se sintam um pouco melhor, e isso pode também diminuir um pouco as angústias. Bom, em relação à questão da clínica, eu coloquei aqui alguns pontos, né, de reflexão. Primeiro, que nós percebemos claramente no discurso, nos relatos das pessoas, a existência de inúmeras violências perpassadas por toda a questão de colonização. Então, a vida antes da migração já era permeada por intensas violências, sobretudo de gênero, nas mulheres, né? Cenários de violência, violência sexual, um cenário realmente muito desfavorável no que diz respeito à questão do gênero e do patriarcado, né? Quando eles chegam no Brasil, essa situação da exploração no trabalho, que é uma questão que precisa ser trabalhada e escutada na clínica, porque isso faz parte, de fato, do sofrimento, como também da perspectiva de futuro dessas famílias, e o xenorracismo, né? Porque, no geral, né, a questão da xenofobia é muito maior dentre aquelas pessoas que você disse, né, Leonardo, que vêm de povos de origem indígena latino-americana, porque é o fenótipo que é muito visível, né? Em trajetórias já marcadas por vulnerabilidades antes mesmo da migração. Então, sobretudo nesse contexto venezuelano, em situações de refúgio, que eles se sentem de fato expulsos, né, nessa migração forçada, isso fica ainda mais marcado, né, porque eles já viviam vulnerabilidades lá também. Né? E aí toda essa questão, né, do desenramento, da perda do pertencimento e, sobretudo, da barreira cultural. Então, nós temos uma questão da barreira linguística e a clínica com migrantes precisa levar isso em consideração, porque nós temos, pelo menos, que estar abertos a uma escuta, né, que leve em consideração a língua de origem dessas pessoas. É claro que nós não precisamos saber falar espanhol, até porque tem línguas que são muito complicadas, crioulo, por exemplo, né? No entanto, a possibilidade de abertura e de acolhimento, né, para esta grande diferença cultural que surge também na clínica é muito importante. Então, uma escuta, né, que coloque, olha, se você puder me explicar, eu agradeço, né, para que essa diferença seja acolhida de fato, né, neste espaço de escuta clínica. E aí, a clínica com migrantes também é atravessada por diversos tempos, né, e também por diversas fronteiras. Inclusive, eu tenho percebido que o relato do atravessamento, da travessia, demora muito para vir. Eles falam muito da decisão, da situação que eles viviam lá anterior à migração. A travessia demora muito para vir, porque é muito sofrido, né? Essa travessia aqui da Venezuela, sobretudo, eles vêm muitas vezes de ônibus, atravessando uma situação, né, assim, uma questão geográfica muito difícil, isso demora muito para vir, porque precisa de um vínculo de muita confiança, inclusive, né, para que isso venha. E, então, tem a questão do anterior à migração, que é essa decisão, depois a travessia em si e a chegada. E essa chegada é chegada, permanência, fixação, inúmeras escolhas, onde vai morar, enfim, se tem família, se tem parentes, se tem amigos próximos, porque eles tentam se reunir
aqui, de alguma maneira, entre semelhantes, né? E isso, né, vamos dizer assim, traz repercussões, sobretudo na transferência e, sobretudo, na contra-transferência, porque são inúmeras violências, inúmeras vulnerabilidades e uma necessidade, né, de que quem está atendendo consiga, de fato, estar aberto e acolher essas diferenças que, no caso dos migrantes e refugiados, é uma diferença fundamental, que é a diferença cultural. Só para finalizar, tem um desenho de uma criança, eu vou contar rapidamente, que foi uma criança que nós atendemos, venezuelana, que foi encaminhada pela escola, porque, segundo a escola, essa criança, né, de 8 anos, tinha dificuldade na aquisição da língua. E aí era uma criança filho de uma família venezuelana, e aí nós falamos, olha, se você quiser falar também espanhol, porque era uma aluna que conseguia falar razoavelmente um portunhol, vamos dizer, falou assim, fique à vontade. E aí ele falou assim, eu vou falar em espanhol. Falou em português a sessão inteira. E aí brincaram, enfim, ele contou da escola, de uma série, da família. No final da sessão, ele se sentiu tão bem na sessão, que falou assim, vou fazer um desenho para você, daquele pássaro brasileiro, como chama aquele pássaro, verde e amarelo, né? Papagaio? Isso, papagaio. Eu vou desenhar um pássaro brasileiro para você. E olha as cores que ele pintou o pássaro brasileiro, né? Com as cores da bandeira da Venezuela. Então, veja, era uma criança, né? Essa criança trouxe neste desenho, no final da sessão, justamente a questão identitária que ele vivia, né? E que provavelmente toda a família vivia, como ser um pássaro venezuelano, né? Mantendo, né, venezuelano em terras brasileiras. Então, esse foi o pássaro brasileiro que ele desenhou, cheio de corações. Então, era isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Meire. Eu vou perguntar se alguém tem questões para a gente abrir para um debate. A gente precisa encerrar daqui a 5 minutos a mesa. Temos uma questão. Pessoal, vocês ajudam com o microfone, por gentileza? Uma, duas, ali atrás. Só um minuto de interrupção. Alguém deixou o carro aberto, a placa é SGZ 2F93. É daqui? Acho que é um BID. Cinza ou preto, não sei. Eu tenho a foto, se alguém quiser ver. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer mesmo pela mesa, foi muito bom ouvir vocês. Eu também pesquiso migração com crianças e adolescentes. Escutar a Meire foi tipo, nossa, é muito bom, assim, acho que a gente tem outras perspectivas que conversam muito. E no finalzinho, acho que foi a única coisa que divergiu um pouco do que eu tenho ouvido e pesquisado nesse tempo, quando você falou que a travessia demora mais para aparecer. No meu caso, né, assim, pesquisando com as crianças, foi o contrário. A travessia apareceu muito fácil das crianças. Das crianças apareceu adolescentes também. Mas o que mais pega é essa questão, acho que o Leonardo trouxe um pouco disso, o que é assimilação, né, e o que é de fato uma interculturalidade, assim. Isso aparece muito para as crianças no discurso das crianças, das mais pequenininhas aos adolescentes. Eles falam muito desse sofrimento da travessia, mas não parece o que pega mais. Mas justamente essa questão da língua, principalmente na escola, né? Eu escutei muito das crianças: se eu não aprender o português, eu não vou ter amigos. Se eu não aprender o português, eu vou ser burra. Foi literalmente isso, assim. E pega muito mesmo, né? E é uma questão para mim, né? Assim, enquanto pesquisador, enquanto, né, psicanalista ouvindo ali aquelas crianças. E eu queria saber como é que é o seu trabalho, Meire, assim, em relação a talvez essa mediação com a escola, se existe uma mediação.
E do Leonardo também, assim, eu sei que é difícil ter uma resposta única, né? Mas se você consegue enxergar uma perspectiva, talvez política, né, de como que a escola poderia, de algum modo, lidar melhor, né, com essa interculturalidade. Obrigada. Posso perguntar teu nome, Giovana, Giovana? isso. Obrigada. Eu desenvolvo a pesquisa na Universidade Federal de Goiás, no interior de Goiás. Obrigada, Giovana. Tem ali na frente da Giovana também. Levanta. Não, tem que falar por causa da gravação, desculpa. Tá. Muito obrigado pela possibilidade de escutar vocês. Assim, acho que muito interessante o que vocês trazem para abrir os olhares para novas possibilidades. Assim, não foi algo que chegou para mim até então na clínica como psicólogo e em formação psicanalítica, mas eu acho que a gente está sempre sujeito que isso possa aparecer. Então é sempre bom essa troca, assim. E aí eu fiquei pensando em algumas coisas aqui, né, com a presença da professora Meire, porque eu fiquei pensando assim, né, essa questão dos pais, e aí não sei se isso surge, como surge, que é essa questão de como que a representação do masculino, do feminino e o que a gente tem em relação a esses papéis nas culturas, que inclusive a diferença cultural do Brasil e como se constrói o masculino no Brasil e o feminino também, enfim, nas outras culturas estrangeiras de outros países, e como que isso incide também nesse sofrimento e, não sei, pode reforçar ou mudar esse arranjo familiar, assim, e até mesmo esses aspectos dessa transmissão psíquica mesmo para esses filhos, né? Enfim. É isso. Eu vou passar a palavra para o Leonardo, para ele responder, e depois eu passo. O Leonardo precisa ser que ele tenha aula agora. Bom, eu queria agradecer aí o comentário, sobretudo da Giovana, né? E muito bom saber que você aqui tão pertinho de Brasília, né? Está pesquisando esse tema, Giovana. E eu acho que o que você coloca é o que a gente tem uma ausência de política, né? Por conta dessa crise, a gente não tem política de educação, nem política setorial. A gente tem, se o Brasil ele é caracterizado, né, diferente de outros países, de ter uma política de fluxo muito progressista. O que é isso, né? O Brasil vai ter poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, que não têm nenhum tipo de documentação. Então, ele tem um menu desde refúgio, solicitação, ou seja, diferente dos países do norte global, que tem um bolsão de pessoas que não estão autorizadas a residir e a trabalhar. O Brasil não. O Brasil, ou seja, entrar no Brasil e conseguir a documentação, as autorizações de residência e trabalho, existe um leque de opções que é acessível a diferentes. A questão, o gap é, uma vez que as pessoas entram, e aí tem uma ausência completa de políticas. Não tem uma política educativa, né? A gente não tem no MEC uma política para os migrantes. Tem uma resolução de um conselho e só. A gente não tem uma política definida, né? Uma política com indicadores, que a gente tenha, por exemplo, a professora Meire formando os psicólogos onde tem mais migrantes. A gente não tem, absolutamente. Tem uma ausência dessas políticas setoriais, porque existe essa crise que eu falei do modelo de governança das migrações. Então, como não tem um modelo claro, então não tem essa questão, ou é assimilacionista, ou é multicultural, e não existe uma política de Estado, né? E é como um tema que desperta diferentes sensibilidades, né? E sobretudo agora, que é uma migração sul-sul, né? O que a Meire bem colocou aí no slide dela, o xenorracismo, né? Não é só a xenofobia, porque xeno é o estrangeiro, fobia é a aversão. Não significa que o Brasil não é xenófobo. A gente muitas vezes é tapete vermelho para determinadas pessoas do norte global. A questão é essas pessoas que têm a estrangeiria pintada na cara. Então, eu achei muito feliz essa expressão que você colocou, é o xeno-racismo. E as pessoas que vêm são as pessoas sul-sul. Eu acho que falta uma ausência, eu tenho uma ausência total de política, né? Eu acho que esse trabalho da Meire, o seu trabalho também, eu acho que ajuda a colocar esse tema no debate. Não dá para o Brasil pensar as migrações são históricas, não, são atuais.
Tem 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. Tem os filhos dessas pessoas que estão chegando e precisa de uma política. Eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, parabenizar pelo simpósio, por ter escolhido esse tema para vir à tona, né? É um tema importante e espero que a gente continue com esse debate, né, que a gente possa construir uma política setorial, que a Meire, por exemplo, e a Elaine possa formar uma rede de professores preparados para esse tema, mas tem que ter uma política por trás, não é isso? Eu acho que é isso. Então, eu devolvo a palavra, Elaine, e agradecendo. Muito obrigada. Bom, então, na verdade, como não tem uma política, isso depende exclusivamente da decisão pessoal de cada professor, no caso. E aí fica muito difícil, porque, né, é uma visão individual. Então, na verdade, o que a gente tem pensado muito, não sei você, né, Elaine, o Leonardo, né, também, na necessidade que este tema esteja inserido o máximo possível nas formações, né, além da questão das políticas públicas, que é uma questão indiscutível, né? Se nós temos esse número de imigrantes, obviamente, né, seria lógico que houvessem já, né, políticas públicas voltadas para essa população, e realmente não tem. Então, o que eu tenho tentado fazer é, de fato, discutir, por exemplo, com a Secretaria Municipal, mas aí são ações isoladas, isso é muito complicado, né? Porque tudo bem, isso atinge algum porcento, né, mas enfim, não resolve, não soluciona. De fazer algumas formações com os professores e discutir essa questão com os professores, mas nós ficamos sempre né, enxugando gelo, é isso, porque as políticas públicas, né, têm um outro escopo, né, de atuação, enfim. Mas, nessa ausência, nós ficamos tentando essas soluções paliativas, tá? A questão que você colocou, eu não sei, você não falou o seu nome, né? João Vitor, tá. Da questão da transmissão psíquica e da questão da clínica, uma das questões é que, pelo menos assim, o que nós percebemos em relação ao estado da arte, em relação à saúde mental, etc., né, de migrantes e refugiados, é que mesmo que eles procurem a rede, né, é o mesmo caso da questão da educação. Muitas vezes os profissionais também não estão, né, devidamente sensibilizados e formados, porque isso não está na formação também, né, de profissionais da saúde mental. Por isso é muito visível a presença de discursos de violências no atendimento à saúde, né, sobretudo com relação aos migrantes do sul global. Então, a questão da saúde mental, ou a questão, né, da psicologia, da clínica, com relação a essa população, realmente precisa levar em consideração essas características, que são as características principais que essas pessoas carregam, né, que é essa vida, esse deslocamento todo que acontece e todas as perdas e rupturas que atingem a família como um todo e, sobretudo, as novas gerações dessas famílias, a depender do que vai acontecer nessa trajetória de vida dessas famílias todas, né. Então, a questão da e aí uma coisa que eu acho que é interessante também, é que muitas vezes, quando eles sofrem violência, como eles já vêm sofrendo uma série de violências, eles param de procurar, por exemplo, ajuda, né, no nosso caso, psicológica. Então, quando nós temos algum projeto, algum trabalho específico, eles vêm porque é um trabalho mais específico voltado para eles, tá? O que denota, então, a importância novamente da questão da discussão, né, mais ampla em termos de políticas públicas, tá? A questão da transmissão psíquica, bom, eu estudo muito, eu comecei estudando migração japonesa por motivos óbvios, não preciso nem explicar, né, mas enfim, é uma migração atravessada por inúmeras violências desde a chegada dos migrantes japoneses aqui, por uma série de questões, e aí tem uma questão também que eu não coloquei na fala, mas é uma questão sempre presente, que é o retorno, né? Não coloquei porque não daria tempo para falar. Mas, veja, a questão de todos os preconceitos, sejam eles xenorracismo, racismo ou xenofobia, marca muito a vida dessas pessoas, e isso pode ser, de fato, um conteúdo traumático associado a né, todas as perdas que são vividas. Por isso, a escuta disso é muito importante, né, no sentido da busca, no caso da psicanálise, da elaboração desses traumas, tá?
para que eles não continuem a transitar na cadeia genealógica da família, no caso de configuração de uma herança transgeracional. Obrigada, Meire, obrigada, Leonardo. Eu acho que a fala de vocês, só para encerrar, assim, pelo menos me mostra, acho que nos sinaliza também o quanto que é importante, né? Quando a gente faz essa clínica, que a gente esteja atento, né, ao que é a condição do migrante na nossa cultura, nos nossos tempos, né? Então, acho que se a gente não entende o que está acontecendo no mundo com as migrações, o que provoca o deslocamento, todas as questões, né, da geopolítica do poder que provoca, promove, né, refugiados, deslocados forçados, migrantes. Se a gente não entende, né, que a gente tem uma política que tem como efeito a produção de pessoas em deslocamento, e se a gente não entende que nesse deslocamento a gente tem processos psíquicos, né, e que para fazer o atendimento em pessoas nessa condição a gente precisa ter uma sensibilidade, né, a essa condição, a gente possivelmente vai ter uma intervenção equivocada, né? Então, acho que o mínimo de conhecimento de outras áreas do conhecimento, e eu acho que desde ontem a gente tem falado sobre isso, né? Não tem como falar do que está acontecendo em termos de produção subjetiva se a gente não pensar poder, relações de poder, violência, né? O capitalismo, as explorações. Eu vejo muito que os migrantes são fruto, né, de todo esse sistema, né, de toda essa exploração, e isso não é sem consequências na produção de subjetividades. Então, acho que a gente termina com a pergunta, né, estamos preparados para acolher, atender, né, e clinicar, e fazer o nosso trabalho com a psicanálise ampliada, com essas populações, esses sujeitos, né? Então, acho que é uma questão que eu deixo para a gente retornar com ela nas próximas mesas, né, ou dos nossos próximos encontros. Leonardo, muito obrigada, Meire, muito obrigada pela participação de vocês.